Nesse resumo, vamos lembrar ou conhecer pela primeira vez o filme Joker de 2019. Dirigido por Todd Phillips e estrelado por Joaquin Phoenix e Robert De Niro, o filme custou 55 milhões de dólares e é o primeiro filme da história com classificação R, que é acima de 17 anos, e que arrecadou 1,07 bilhões mundialmente. Começamos a nossa história com Arthur Fleck se maquiando para começar mais uma promoção de rua e de repente roubam seu cartaz. Atraem ele para um beco, além de quebrar o cartaz nele. Começam a chutar ele até que ele fique imóvel no chão. Arthur precisa se reportar para assistente social para manter seus medicamentos. E nessa sessão fica claro que Arthur sofre de uma condição médica que solta risadas descontroladas quando passa por momentos de estresse e nervosismo. O easter egg aqui é a assistente social Deborah Kane, personagem que nos quadrinhos foi a mesma que acolheu Bruce Wayne quando seus pais foram assassinados num beco, além de seu nome ser uma homenagem ao quadrinista Bob Kane, que criou o Batman junto com Bill Finger. O primeiro ato do filme foca em mostrar os abusos que Arthur sofre de graça em vários momentos, desde pessoas grosseiras no ônibus até o chefe que quer descontar do seu salário a placa do anúncio que ele sumiu com ela, mas que na verdade foi quebrada nele quando ele foi espancado. Arthur desenvolve o que parece ser uma paixão platônica por sua vizinha, que parece ser a única pessoa que dá uma atenção decente para ele sem ser abusiva. Ele cuida e mora com a sua mãe, ex-empregada doméstica da mansão Wayne e um tanto quanto lunática. Ela aguarda uma resposta à carta que mandou para Thomas Wayne e acredita que se ele tivesse consciência das condições de vida que ela e seu filho têm, ficaria indignado e mudaria isso tudo imediatamente. Ela sempre assiste ao programa de entrevistas de Murray Franklin, que Arthur se imagina, também de forma platônica, participando e interagindo com Murray. Arthur também está trabalhando em sua apresentação de stand-up comedy, mas ninguém parece colocar fé em suas piadas, nem sua própria mãe. Seu colega de trabalho, o Randall, fala que ouviu que Arthur levou uma surra esses dias e entrega uma pistola para que ele se cuide. Arthur recusa, mas ele insiste e fala que é para ele pagar quando quiser, sem problemas. Então, quando Arthur está fazendo uma apresentação em um hospital infantil, acaba deixando a pistola cair sem querer e tenta justificar para o seu chefe que é apenas um aparato de sua performance, que não era de verdade. Mas seu chefe fala que sabe de tudo, que Randall comentou que Arthur estava tentando comprar uma 38 com ele esses dias, e então demite Arthur. Voltando para casa, no metrô, Arthur tem um ataque de gargalhadas quando um grupo de 3 bullies começam a atentar uma garota. Nisso, os bullies começam a mexer com ele e acabam surrando Arthur. De repente, ele resolve reagir, saca a arma e mata 2 instantaneamente, enquanto apenas fere o terceiro na perna, mas acaba conseguindo alcançar o terceiro e executa ele para que não haja testemunhas. Numa nova sessão, sua assistente social informa que a prefeitura está fechando o escritório e que ele ficará sem seus medicamentos. Ele tenta fazer a sua primeira apresentação como comediante e é um desastre tão grande que chama a atenção de Murray, que em seu programa ri da cara de Arthur. Mas como ele acabou chamando a atenção, a produção do programa acaba chamando ele para fazer uma participação no show do Murray. Quando ele volta para casa, resolve abrir e ler o que seria a próxima carta que sua mãe enviaria a Thomas Wayne. E nela descobre ser o filho de Thomas, e descobre que sua mãe teve uma paixão não correspondida com Thomas. Ao confrontar sua mãe sobre o assunto, ela confirma e explica que Thomas é um homem muito importante e poderoso, e fez um acordo com ele, inclusive assinando alguns papéis para não contar isso para ninguém. Arthur então resolve ir até a mansão Wayne para tentar falar com Thomas. Chega perto do portão e começa a interagir com Bruce, criança, quando é interrompido por Alfred, que busca proteger a criança, ameaçando Arthur a chamar a polícia. Quando ele volta para casa, encontra uma ambulância levando sua mãe para emergência. Ele vai junto e, enquanto está fumando um cigarrinho do lado de fora, é abordado por 2 detetives que revelam ter conversado com sua mãe mais cedo e foi quando ela ficou histérica e teve um ataque cardíaco. Arthur fica indignado e os detetives começam a fazer perguntas sobre os assassinatos no metrô. Então ele responde evasivamente e sai para cuidar de sua mãe. Mais tarde, uma manifestação pública contra Thomas Wayne está se formando em frente a um evento beneficente onde Thomas está participando. Esse movimento começou porque, ao ser questionado sobre o que ele achou dos assassinatos no metrô feito por um palhaço, acabou chamando boa parte da população de Gotham de palhaços, e agora o movimento quer a morte dos ricos. Arthur, ao saber dessa manifestação, vai até lá com a esperança de encontrar pessoalmente com Thomas. E no meio da confusão, dá um jeito de entrar no evento e se encontra com Thomas no banheiro, onde questiona ele, se identificando como seu filho. E em resposta, Wayne fala que sua mãe era esquizofrênica e que ele foi adotado, e acaba dando um soco na cara de Arthur por achar que ele estava rindo da situação, sendo que ele ficou nervoso com tudo isso e acabou tendo um ataque de risos. Arthur resolve tirar a história a limpo e vai até o hospital Arkham para resgatar os arquivos de sua mãe. Como negaram o acesso
acesso sem a documentação necessária, ele acaba roubando e descobre que, segundo os papéis, ele foi adotado e é revelado que ele, criança, e sua mãe foram abusados fisicamente por um ex-namorado dela. E a assistência social encontrou Arthur amarrado no aquecedor, desnutrido e com uma pancada na cabeça. E ela só responde que nunca tinha visto ele chorar, ele sempre foi tão feliz. Ele volta para sua casa, mas entra no apartamento de sua vizinha e fica claro pra gente que tudo que ele vinha vivendo com ela, na verdade, eram alucinações ou fantasias da cabeça dele. No dia seguinte, ele volta para o hospital para acompanhar sua mãe e acaba sufocando ela com o travesseiro. A partir daí, ele começa a treinar para a participação que fará no show de Murray. Seus antigos colegas visitam Arthur com a intenção disfarçada de saber como ele está após a morte de sua mãe, mas na verdade, Randall quer saber o que ele falou para a polícia, já que agora eles estão indo atrás dele. Num ataque totalmente inesperado, Arthur mata Randall com uma tesoura e deixa Gary sair ileso. Logo após, ele se arruma para o show de Murray e é quando sua transformação está completa. Ele sai pela cidade quando é abordado por 2 detetives e começa uma perseguição. Mas ele consegue despistá-lo com uma confusão no metrô cheio de manifestantes que estão se dirigindo para a prefeitura para fazer a maior manifestação de todos os tempos. No camarim, se preparando para entrar no programa ao vivo de Murray, ele é questionado sobre a maquiagem e fala não ter nada a ver com as manifestações. Murray apoia ele a entrar dessa forma desde que ele siga algumas regras, como não falar palavrão. E Arthur só pede um pequeno detalhe, para que quando Murray apresentá-lo, o chame de Joker, assim como ele já havia chamado ele anteriormente. Então Murray concorda. Joker é chamado então para entrar no show, faz uma entrada e tanto, conversa um pouco, conta uma piada violenta e é recriminado por Murray. Então ele pede desculpa e confessa ter assassinado os 3 caras no metrô, que achou isso tudo muito engraçado e está cansado do sistema que dita o que é certo e o que é errado, o que é engraçado e o que não é. Que todos são horríveis a ponto de deixar qualquer um maluco. Diz que o próprio Murray é uma pessoa horrível e que só chamou ele para o programa para poder rir da cara dele. Então começa uma nova piada, perguntando o que você recebe quando você cruza com um solitário doente mental com uma sociedade que o abandona e o trata como lixo, e saca uma arma e atira na cara de Murray. Então ele vai preso, mas quando está sendo levado pela polícia, uma ambulância bate no seu carro e o resgata. Eram os manifestantes que anseiam por um líder. No meio da confusão, saindo do cinema, aliás, em cartaz estava passando As Duas Faces de Zorro, está Thomas Wayne com sua esposa e filho tentando escapar da confusão e entram em um beco quando são seguidos e os 2 assassinados, sendo Bruce poupado. Agora Arthur em Arkham sendo tratado, aparece em uma sessão com a psiquiatra rindo de uma piada que ela não entenderia e sai da sessão deixando pegadas de sangue, dando a entender que a matou, e o filme termina com ele fugindo da segurança do hospital.